Vamos lá. Primeiramente, boa noite pra vocês. Pra quem não tava ontem, não sei se alguém não me conhece, mas meu nome é Clark. A gente, na sessão passada, a gente fez um repasse sobre a matéria de MDI. A gente mostrou algumas configurações que a gente veio trabalhando. O projeto que a gente criou, a gente nomeou de MDI-aula 0, para a gente estar configurando o nosso sistema. Só fazendo um apanhado do que a gente trabalhou ontem, sim, bem por cima. Qualquer coisa também vocês podem estar acessando o vídeo do YouTube que eu disponibilizei no grupo e vou inserir também no site do Java Lab e configurar o link, né? Basicamente, a gente fez uma passagem rápida sobre o que vai ser o nosso projeto. O nosso projeto é um sisteminha para gerenciar filmes no cinema e sessões. Então, vai ter um ambiente de cinema, né? Nossa janela MDI, inicialmente, ela serve para a gente acessar esses componentes de cadastro, né? Para a gente fazer um CRUDzinho, cadastro, visualização, edição e exclusão de filmes. Por enquanto, a gente está só na parte de filmes. Conforme a gente vai dar andamento nas nossas sessões de live code, a gente vai inserindo o CRUD de sessão também. Então, a gente criou de forma primária, a gente criou um, uma classe filme para a gente poder manipular os atributos referentes ao filme, que é o título. Então, são 5 atributos, né? 3 do tipo string e 2 do tipo inteiro. Título, gênero e descrição, duração do filme e classificação etária. É, só essa configuração padrão aqui para o filme. E na parte de sessão a gente fez uma, uma configuração também de filme, sala. E aí a gente separou um atributo do tipo data, do tipo date, né? Tanto para hora quanto para início. E aí na hora de setar, a gente só. Aqui faltou até inclusive a, se a Vitória e a Raíssa puderem também. Acho que a Roberta não tá aqui, mas eu vou passar esses códigos para vocês, para quem não veio, para vocês poderem acompanhar, né? Passar pelo interface que a gente está utilizando. Mas a gente troca essa parte de date, você pode trocar para string. O construtor dele vai ser o string, esses dois aqui. Construtor só apenas com strings. E na hora de chamar aqui, a gente chama o nosso set, data início. Essa não, que a gente pode apagar. Opa, foi lá para baixo. Era pra ir pra cima. Opa, também. End. Aí, apagar isso daqui. E aqui, mesma coisa com hora. Só pra gente chamar os nossos métodos que convertem essa string para um formato que a gente vai armazenar nessa sessão. Então a gente armazena no formato de data, mas a gente recebe um string para a gente poder formatar ela apenas em hora e data. A gente fez aqui com o Simple Date Format. Eu vou passar esse código aqui pelo link, vou mandar o link para vocês. Só um minuto. Hipertexto, Javalab. E vou colocar lá tanto da sessão quanto do cinema. Deixa eu copiar aqui. Cinema, logo embaixo, sessão, sessão. Aí vocês só separam em arquivos diferentes. Vou colocar o mesmo link do Vertexto. O link do Vertexto é esse daqui, que eu vou compartilhar com vocês aqui na sala. Do Javalab, é invertexto.com/javalab, tudo em minúsculo. Coloquei aí no chat para vocês acessarem. Aí vocês copiam e só separem em arquivos diferentes para a gente se organizar é, direitinho. Quando todo mundo conseguir fazer, vocês me mandam um ok no chat, por favor, que aí a gente dá continuidade.
A gente criou também, esqueci, não sei se eu informei, mas a gente criou um projeto Java sem nenhum consultor, nenhum build, né? Nenhum consultor, nenhum Maven, nem o Gradle não. A gente criou ele padrão mesmo, default. Aí para criar para Java, se vocês já estão acostumados, né? Ctrl Shift P, no build tools, nenhuma ferramenta de construção. Na raiz da Vitória, vocês conseguiram atualizar? O... Sim, tá certinho. O João Marcos entrou também, nem vi. Bem-vindo, João Marcos. Boa noite, boa noite. Assim que vocês conseguirem, gente, manda um ok no chat. Tanto se a Vitória e a Raíssa conseguiram também, podem mandar. Que aí eu já dou continuidade aqui. Tá, a Raíssa conseguiu, a Vitória também. O Matheus também. Certo? O Gabriel também. João Marcos conseguiu aí também? Eu não sei se ele pegou a primeira parte da sessão. Eu tô perdido. Eu não peguei ainda, não. Tá, a gente basicamente criou um projeto do zero. Você pode fazer um projeto Ctrl Shift P com o projeto Java padrão, sem construção de ferramenta, nem Maven, nem Gradle não, só cria ele padrão mesmo. Aí assim que você conseguir criar, você me fala. Conseguiu aí? Sim. Aí aqui a gente vai criar duas classes. Pode criar a classe filme e a classe sessão. Só cria classe e aí eu deixei. Você chegou a pegar? Chegou, né? Deixei no hipertexto o que vai ter de conteúdo nessas classes. Aí você só copia e separa, né? Porque tá um texto só, você separa as duas classes. A de filme e a de sessão. Aí o pessoal que já terminou, vocês podem ir criando também essa classe aqui, Cinema Desktop Pronto Java. Eu vou passar para vocês também o que a gente fez. E J Internal Frame Cadastro Filme. Só essas duas depois. Eu vou passar depois no inverter. Conseguiu copiar aí, ô João Marcos? Onde está o link do Invertexto? Aqui no chat da conversa mesmo, da live, do Meet. Hum, Você entrou depois ou você entrou antes? Não sei.
Eu entrei depois, porque pra mim não tá Ah, aparecendo não, tá, vou te no mudar aí. chat. Apareceu agora? Apareceu no chat aí pra você, o link? Ah, é, uma coisinha sobre a questão das lives. Como o Google Meet tem uma limitação de duração de cada live de 1 hora, e quando esse daqui acabar, vocês podem entrar no mesmo link. É só sair todo mundo da call e. Ele já vai sair, né? Vai tirar todo mundo, mas é só entrar de novo que ele. É no mesmo link que ele reinicia o tempo. Qualquer coisa também, se tiver algum problema, eu mando outro link lá no nosso grupo. O Discord é porque eu não sei se todo mundo tem frequência de utilizar o Discord. Eu acho que, se eu não me engano, a Vitória tem um problema também com o computador dela. Não é tão bom pra poder usar o Discord junto. Aí eu venho pro Meet mesmo. Pra não ter que ficar abrindo vários apps. Como a gente vai usar já um Eu navegador. comprei microfone. Você comprou o seu microfone? Nice. Eu lembrei do microfone, mas agora eu tô com um bom. Ah, tá. Ah, vocês que sabem. Se as próximas reuniões, se vocês quiserem fazer pelo Discord, também pode ser também. João Marcos, você conseguiu fazer aí? Já tendo algum problema? Ah, tá. Conseguiu? Tá, então a gente vai dar continuidade. Eu vou passar agora o código para vocês do Cinema Desktop, que a gente já fez, e do J Terminal Frame. Eu vou passar primeiro o cinema aqui. Vou deixar só o cinema e depois eu coloco o Internal Frame. Aí vocês dão ok. Já coloquei lá do Cinema Desktop. Vocês criam a classe Cinema Desktop e copiam esse código lá pra gente poder dar prosseguimento, vocês poderem acompanhar. Coloquei lá no inverter. Assim que vocês conseguirem, dá um ok no chat, que aí a gente dá continuidade. Ah, é verdade, tem isso também. Aqui eu acho que é. Aqui, qual que é a qualidade, não é? Ah, tá ruim pra você? Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui alguma coisa. Aqui tá constando 720 pixels também. Pode ser a internet. Pra todo mundo a qualidade da imagem tá ruim ou tá dando pra enxergar? Eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar bem. Pode ser a conexão, então, ô, Gabriel. Às vezes acontece mesmo. Tá. Tá, ok. Eu vou passar agora outra pra vocês, que é a J Internal Frame. Já coloquei lá no Java Lab. Só um minuto. Deixa eu. Aqui. Eu alterei aqui. Pronto, tá lá já. Podem acessar. Só copiar e colar lá também. Pra você ter uns 70%. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo Discord. Eu queria até fazer uma assinatura do Discord pra ver se eu conseguia fazer em Full HD por lá. Vou ver como é que vai ficar.
Então, pode ser a conexão mesmo. Porque aqui, pra eu ver aqui pela minha transmissão, minha transmissão não, né? A minha tela do Meet, tá normal a minha câmera. Mas pode ser que de vocês seja um pouco diferente. Porque o Meet ele já mostra como tá a saída direto da câmera, né? Tá 720, não tá Full HD pra mim. Outra coisa também, eu acho que tem. Hum, Tem o tamanho da fonte, deixa eu ver se melhora assim. Salvar, acho que não. Posso aumentar o tamanho da fonte também, se vocês preferirem. Tá melhor pra enxergar assim? Todo mundo conseguiu pegar o código e colar lá? Se tiverem conseguido, eu já dou o andamento. Sim? Tá. Então, a gente fez algumas configurações básicas, só ensinei algumas práticas que a gente vai estar utilizando com o MDI. A gente não fez configurações muito elaboradas sobre a lógica de como vai acontecer, as questões de salvamento, etc. Mas a gente chegou a só implementar algumas coisas sobre MDI mesmo. Então eu ensinei como que se cria um de internal frame, quais são as características e também do desktop pane, como você faz para setar o desktop pane no seu content pane. Tá tudo aqui se vocês forem vendo o código. E aí tem um código que a gente fez para criar o menu bar, né? Esse código, inclusive, vai ser alterado quando a gente for fazendo agora a configuração do look and feel. Então, basicamente, deixa eu só dar uma olhadinha, ver se a gente, se eu mexi nesse daqui, ou se eu mexi direto no outro. Não, tá, ok. Então, o que a gente vai aprender hoje são o conteúdo base do look and feel, o que que é o look and feel, né? Como que a gente pode utilizar ele no nosso projeto Java Swing. Qual a diferença do Java Swing, como que seria, né? Utilizar o look and feel do Java Swing e utilizar só o pacote padrão do AWT. Algumas coisas nesse sentido a gente vai estar vendo hoje. Então, primeiramente, o que que é o look and feel, né? O look and feel, basicamente, ele se refere a uma característica de um componente de ter uma determinada aparência, determinado comportamento com base no pacote de Java Swing. E aí, no caso do que a gente está falando de Java, né? Mas a definição comum mesmo, se você for procurar em outra linguagem, tiver como utilizar, é essa característica de um comportamento, de um componente ter um comportamento e uma aparência específica. E aí no Java Swing a gente tem isso gerenciado pelas classes de look and feel, look and feel info, a UI manager e o Swing Utilities, são as classes que a gente vai estar utilizando aqui para a gente estar configurando, setando, né, definindo nossos look and feels, tanto para a gente ver os padrões que já vêm da plataforma, quanto para a gente setar outros look and feels que a gente precisar conforme a gente for instalando no nosso projeto. A gente não vai estar trabalhando com setar look and feel direto nas configurações globais do Java e nem se vocês tiverem curiosidade, eu acho que no material do Léo tem como fazer isso, mas
Também nem por linhas de comando não, mas se vocês quiserem fazer também não tem importância, a gente não vai estar utilizando aqui porque a gente precisa que esses looking fields estejam disponíveis para a gente modificar conforme a gente quiser em tempo de execução. Então a gente não vai utilizar essa formato, a gente vai utilizar em bloco de código mesmo. Mas como que os looking fields em si, aqui eu vou dar só um apanhado geral, tá, gente, do definição, depois a gente parte para o código. Mas como que esses looking fields vão ser úteis para o nosso contexto? Basicamente, a gente tem que pensar que se a gente for utilizar só o pacote AWT, por exemplo, essa aparência, esse comportamento de cada componente, eles iam ser definidos pelo sistema operacional. Então, se você está trabalhando no Microsoft do Windows 7, vai ser diferente o look and feel que ele vai trabalhar do Windows 10, por exemplo, do Windows 11, por exemplo. E vai ser muito mais diferente ainda se a gente for falando de alguma distro do Linux, né? São outros look and feels que ficam disponíveis conforme a plataforma que você está utilizando. O pacote Swing, ele cria essa independência da plataforma, né? Ele cria essa forma de você não precisar depender da sua plataforma para ter um comportamento e uma aparência ali de algum componente que você tiver no seu projeto. Então, se você tiver, por exemplo, no Windows ou no Linux, se você setar um look and feel do tipo Nimbus ou do tipo Metal, por exemplo, ele vai ter a mesma aparência em ambas as plataformas. Essa é a ideia da gente estar utilizando o pacote Swing para poder estar trabalhando com esses look and feels. Então, se a gente quiser ver, deixa eu passar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês ver aqui, se vocês passarem. Acho que modificou a câmera, tá no navegador, né? Deixa eu dar uma olhada. Tá. Se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem estar vindo aqui em como setar um look and feel. Tem o Java Tutorials que vocês podem estar acessando. E também tem as próprias, se vocês pesquisarem aqui, se vocês pesquisarem por Java Look and Feel, ele vai te dar aqui como tem, né? Aqui. Tem a seção da classe do Look and Feel mesmo. Vocês podem estar procurando alguma informação, se vocês precisarem, alguma informação específica. Os métodos que são próprios da classe, né? A gente comentou isso ontem sobre a gente precisar ver quais métodos. É importante a gente ver quais métodos são da própria classe e quais são de outras classes, porque muitos métodos têm nomes parecidos, alguns por serem herdados e outros porque só são parecidos mesmo. A gente viu ontem com a classe MDI que alguns são do JEternal Frame, que é de setar o, o nosso frame selecionado, e ele não é o mesmo do JDesktop Pane, porque se você utilizar ele no JDesktop Pane, vai ter um outro contexto. Então é importante a gente estar vendo aqui quais são os métodos próprios que a gente pode estar utilizando na classe, quais são do Look and Feel, quais são dos Look and Feel Info, por exemplo. Então, se vocês vierem aqui no Look and Feel, vocês vão estar vendo. Se vocês pesquisarem por Look and Feel Info também, vocês vão estar vendo outra gama de métodos e variáveis, né? Também tem as questões das variáveis aqui. Vocês podem estar vendo. Então, também construtor dele, né? Como tem construtores diferentes. Então, vocês podem estar consultando, a gente vai estar utilizando, já comentei isso ontem também, mas a gente vai estar utilizando tanto material de consulta, documentação do Java, da Oracle, tanto quanto material de aulas. Se porventura a gente não conseguir encontrar respostas nesses dois materiais de forma facilitada, né, a gente pode estar também utilizando o Google ou algum motor de busca que vocês utilizam para poder estar vendo essas respostas. Se for um caso que eu não souber responder também, e não tiver, às vezes acontece, eu comentei isso ontem também, às vezes acontece da gente estar vendo algum material, cai uma pergunta que você nunca pensou, então a gente vai ver junto. Como aqui é um processo de peer learning, se eu não souber, eu pesquiso, se eu souber, eu vou responder com vocês, a gente pode estar também pesquisando mais a fundo, se for o caso, para a gente poder, se for uma pergunta pertinente ao nosso contexto, a gente vai estar aplicando também, não tem problema. Então, vai ser basicamente esse nossa fonte de documentação. Deixa eu ver aqui, já voltei para outro. E algumas características do look and feel do Java é que, mesmo com diferenças entre plataforma, ele possui dois look and feels padrão, né? Vão ser dois padrões ali que vão estar presentes em todas as plataformas, que é o Nimbus e o Metal.
apesar da indicação da Oracle usar o metal, a gente utiliza muito o Nimbus porque a gente vê que ele está mais presente em todos. Tem algumas configurações da Java Virtual Machine que ele funciona em todas as plataformas melhor. Então a gente utiliza geralmente o Nimbus. Não vai ser o caso dessa sessão, porque a gente vai estar aprendendo como setar outros looking fields, instalar tudo e tudo mais. Então, a gente tem a arquitetura também, outra característica, né? Que a arquitetura do Swing, ele separa cada componente. Então, digamos que você tem um JButton lá, esse JButton, ele vai ter dentro, incorporado a ele, né, duas outras classes. Vai estar compostas ali naquele componente. A primeira é o JComponent, né? Que ele herda de JComponent já. E o Component UI, que ele é responsável por gerenciar ali o comportamento e a aparência do componente conforme o look and feel que você setar. Então, geralmente esses componentes Java Swing, eles são compostos por essas duas classes. E o look and feel no Java também é uma das características dele ser personalizável. Então, acho que isso é mais que claro, mas, né, é uma das características que você pode trocar ele tanto em tempo de execução quanto antes de executar o seu código. A gente vai ver essa forma de fazer em tempo de execução, mas é a mesma, só troca uma linha de código para você modificar ele antes de estar em tempo de execução. Então, basicamente é isso. A gente vai ter essas características e para as nossas aulas a gente vai utilizar o repositório do Maven para encontrar look and feels que a gente for utilizar aqui. Se vocês puderem acessar, deixa eu só até mudar a tela aqui, o repositório do Maven é esse daqui. Vocês podem estar podem ir direto no repositório do Maven mesmo, pesquisar Maven repository, não precisa nem colocar look and feel. Só entrem no repositório do Maven e aqui no topo da pesquisa vocês vão escrever look and feel. Deixa eu ver se tá certinho. Vocês vão escrever look and feel, ó. Acho que não vai aumentar a letra mais que isso. E aqui tem uma gama de look and feels pra gente trabalhar. A gente vai utilizar tanto o Tiny quanto o Flat. O Flat acho que vocês estão trabalhando na disciplina, né? Acho que foi o que o Léo mostrou. Então vocês vão abrir aqui o Flat e vocês vão instalar essa versão aqui, a 3.7.1. Abrindo aqui a 3.7.1, vocês vão estar observando que ele tem a possibilidade de estar incorporando no Gradle, mas a gente não quer o Gradle, a gente quer o jar. Pra gente não, a gente tem que evitar de não estar baixando arquivos errados, porque o jar ele pode vir com outras versões. Então a gente vai apertar aqui no botão View All, tem Files, se está todo mundo acompanhando, tem aqui o Files, no overview do Flat. E no View All, vocês vão ver todos os arquivos que estão disponíveis no Flat, aqui como jar. Vocês vão pegar, a gente não pode pegar o source, tem que pegar o jar só, 3.7.1.jar. É esse arquivo aqui embaixo. Vocês vão estar baixando, clica para baixar, espera baixar, não vou baixar porque eu já tenho. E depois que vocês baixarem esse jar, vocês vão voltar lá naquela busca que nós fizemos e vão baixar também o Tiny Look and Feel. Tiny Look and Feel. Só tem uma versão aqui que é 1.4.0. Vocês vão baixar também o jar dele, visual, aqui ó, Tiny Laf-1.4.0 já. Baixem também. Baixado esses look and feels, a gente volta para o nosso código. E a gente vai estar trabalhando com... Nesse código que eu passei para vocês, a gente já tem, inclusive, os look and feels que a gente pega por padrão, né? Que são do nosso sistema, que estão instalados no nosso sistema. A gente pega por padrão para a gente poder, sempre que a gente for procurar por look and feels, para a gente adicionar, a gente só fez a adição deles, a gente não configurou para eles funcionarem, né? A gente vai fazer isso junto hoje. Mas sempre que vocês forem pegarem um nome ou qualquer característica para visualizar e setar os look and feels no seu código, ele tem que ter passado pelo um bloco try-catch, que ele vai gerar uma sessão, pode gerar uma sessão se não encontrar, e o nosso for, a gente precisa do for passando por UI Manager, .lookandFeelInfo, para a gente poder estar buscando as informações
encapsuladas desse objeto info sobre o look and feel dele. Vai dar 2 pontos, porque essa parte do for aprimorado é o objeto e a outra parte são a lista que você quer percorrer. Então a gente vai depois buscar o UI Manager.get installed look and feels para a gente passar por cada um da lista e a gente adiciona isso no nosso menu de look and feels. Se a gente rodar esse projeto do jeito que tá, ontem a gente até mostrou, se a gente rodar esse projeto do jeito que tá, deixa eu até colocar ele aqui para aparecer, quando ele aparecer. Ele vai abrir essa telinha aqui. Estão conseguindo ver direitinho aí? Acho que sim, né? Ele vai abrir essa telinha. Deixa eu até minimizar. Aí. Ele abre essa tela pra gente. A gente tem aqui o menu de Look and Feels instalados. Ó. Ele não vai modificar porque a gente não setou ainda o comportamento que esse menu vai ter, né? A gente não setou os eventos desse menu. Então por isso que é só para mostrar mesmo quais estão instalados. Aqui no meu tem o Metal, Nimbus, o CDE Motif, o Windows e o Windows Classic. São os que estão instalados no meu sistema por padrão. Eu vou fechar aqui essa aba e a gente vai agora para a configuração. Como que eu faço para eu instalar um novo look and feel, né, no nosso projeto? Deixa eu até deixar aqui o Explorer. Para a gente estar instalando, a gente vai estar vindo aqui nessa parte de Java Project, tá vendo? Essa seção aqui do VS Code. E aqui tem o seu projeto. Aí você vai, não sei se vai estar aberto, vocês abrem. E vem aqui em Reference Libraries. Não sei como fala. Aqui não tem nenhum, ó, tá vendo? Não tem nenhum instalado, além do padrão, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse maisinho aqui. Vai abrir pra gente deixa eu colocar pra vocês. Vai abrir pra gente aqui o nosso explorador. Para vocês provavelmente está aparecendo essa barra preta aqui no explorador, porque o OBS ele já faz essa censura por padrão. Mas a gente vai vir em projetos de monitor, no caso meu aqui é uma monitoria, né? A gente vê, vocês vão aí no onde está baixado o look and feel de vocês. O meu tá aqui, eu tenho esses três, mas a gente vai instalar só dois, que é o Tiny e o LAF. Aí vocês dão um duplo clique, aguardam um pouquinho para ele ser instalado. Parece que tá. Deixa eu vir aqui, porque eu acho que não abriu para vocês o coisa, né? Mas aqui em projetos, aqui, ó. Sim, vocês dão um duplo clique nesse cara aqui, ou podem arrastar também ele para o Reference Libraries que ele vai ser instalado. Todo mundo conseguiu fazer aí? Sim? Certo. Aí para instalar o outro, o mesmo procedimento, vocês só vão vir aqui no mesmo procedimento, Reference Libraries, vão instalar o Tiny. Adicionam o Tiny também. Na hora que ele aparecer aqui é porque ele já está instalado. Deixa eu fechar aqui agora o Explorer. Feito isso, a gente precisa agora. Existem algumas formas, né? Se vocês quiserem fazer. O que provavelmente vocês viram é importando ele aqui em cima, né? A gente importa ele, vocês viram esse aula importando ele e usando ele como se fosse uma classe. Mas a gente vai ver de uma outra forma de como usar ele, que é instalando ele, né? Pegando e instalando ele mesmo no seu projeto, que aí ele vai constar na sua plataforma como instalado e você pode usar ele sem precisar chamar a classe dele. Você vai utilizar o nome e não a classe. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, como vai ser o contexto da gente, percorrer um vetor, adicionar primeiro adicionar, né, os look and feels que estão instalados. A gente instala ele primeiro, adiciona todos eles no vetor e depois percorre só adicionando ele no nosso menu, que vai ser uma forma mais fácil de a gente estar trabalhando aqui do que percorrer todos e depois instalar ele com
Opa. Ah, tá. É porque a chamada tá quase encerrando. Então, pra gente fazer isso, a gente vai precisar, primeiramente, instalar eles, né? Então, a gente vai vir aqui mesmo, pode ser aqui embaixo, tem que ser antes de chamar o nosso menu, né? Porque a gente cria essa lógica de adicionar ele no nosso menu, mas dentro desse criar menu barra. Então, não pode ser depois dele, tem que ser antes. A gente vai instalar aqui, vamos colocar um comentário. Instalar look, opa, look Enfio. Opa, enfio. E aí aqui a gente já pode estar fazendo a instalação. Para a gente estar instalando, a gente vai utilizar a classe UI Manager. UI, esse daqui. Vai dar um ponto. E aí para a gente poder instalar é bem simples. Install mesmo. Install Look and Feel. A gente passa o nome que a gente quer dar para ele. Tem essas duas versões aqui, né? Mas aqui a gente quer construtor para a gente poder setar um nome para ele. Então a gente vai passar o nome. Opa! Vai passar um nome para ele. O nome que a gente vai utilizar, que é o padrão que eles utilizam, que é o FlatLaf, se não me engano, FlatLaf Light, certo? Até aqui. FlatLaf Light. E a gente aqui precisa passar o class name. Lembra, não sei se vocês, acho que vocês vão lembrar de como setar um look and feel. Vocês precisam, na hora de passar pro set look and feel o class name e não o name do seu look and feel. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o class name, é o caminho completo dele. Como que eu vejo o caminho completo do meu look and feel? Às vezes eu não sei qual que é o caminho completo. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês o Explorer. Eu venho aqui, ó, no FlatLaf, ele é um arquivo que é um arquivo RAR, né? Então, jar, na verdade. Então eu consigo abrir ele. Deixa eu ver, abrir com o WinRAR. Acho que eu não vou estar compartilhando o WinRAR com vocês, mas assim que vocês abrirem o WinRAR, ele vai ter uma pasta chamada com. Então é a primeira pasta, se você der dois cliques, ele vai pro FormDev, depois pro FlatLaf e depois ele vai vir as classes que são próprias desse look and feel que a gente baixou. Então o que a gente pode fazer aqui é basicamente seguir o caminho que ele tem lá. Com ponto formdev ponto flatlaf para esse caso aqui, né? Ponto, aí a gente coloca o look and feel que a gente quer porque tá nessa pasta raiz já. No nosso caso é o flatlaf light. Só vou verificar se é esse o nome mesmo. É flatlight laf, desculpa. Flatlight laf. Agora tá certo. Ah, mas assim já tá instalado? Não. Esse é o pulo do gato. Aqui você poderia, aliás, poderia estar instalado já de uma certa forma, mas eu quero fazer de uma outra forma, que é passando o objeto. Lembra que eu falei com vocês que ele tem o construtor de string, class name? Então, mas aí a gente vai fazer um objeto, que ele também vai receber, que é do tipo look and feel info. Para isso a gente vai fazer um look and feel, new look and feel info. Aqui ele já tem as próprias configurações, mas só para vocês verem que dá para fazer das duas formas. E aqui a gente passa só o que a gente já fez. Basicamente encapsular isso dentro de um look and feel info. Ó, tem que portar, né? Opa, o que tá cruzando aqui? Ah, tá. Desculpa, tem que ser da UI Manager, né? Dá um ponto aqui, pronto. Só para ele saber que tá importando do UI. Feito isso, tá instalado. Esse look and feel, né? A gente quer outro look and feel também. Qual outro look and feel? Vai ser o mesmo, a gente copia esse cara aqui, ó. Que vai ser do mesmo pacote. Copia ele e só troca para Dark. Que a gente quer as duas versões. Opa, Dark. Substitui aqui também. Trocou para Dark, pronto. Está instalado as duas versões de Dark e de Light. Tem também a versão Drácula, se vocês quiserem instalar no de vocês para testarem. Provavelmente a Vitória vai querer.
e talvez a raiz, mas vocês testem também. Tem essas duas versões. Para instalar do Tiny, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora trocando o caminho e o nome, né? Troca aqui, vai ser o nosso Tiny, o nome que a gente vai dar. E o caminho do Tiny é diferente do caminho do Flat Life. Do Flat Life. Para vocês verem isso, mesmo procedimento, vocês vão no local onde está baixado, abrem o jar com o WinRAR de vocês e verifica qual que é o caminho. No meu caso aqui, eu acho que de vocês também, a gente vai substituir isso daqui, ó, é um net.sf. Aí abre a pasta de novo, timilaf. E aí vocês vão encontrar qual que é o nome do time no caso, que no meu caso é Time Look and Feel. Time Look and Feel, se eu não me engano aqui. Depois eu vejo se não foi esse aqui, eu acho. Pelo que parece é isso mesmo. Então foi a gente substituir depois. Feito isso, está instalado. Aí instalado o Look and Feel no projeto de vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para modificar a nossa forma de adicionar os nossos looking fields. Porque aqui ele está só pegando os looking fields que está instalado e passando pro menu que a gente tem no nosso menu bar. Então o que a gente quer aqui, na verdade, é criar de uma forma que a gente sete o comportamento que a gente vai ter quando a gente clicar nesse looking field. Aqui vocês já podem até estar vendo, acho que vai estar mostrando já. Se vocês executarem, eu vou mostrar já os novos looking fields, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Vai estar acessando já os novos look and feel. Vendo que já está instalado. Para a gente estar modificando o comportamento, a gente vai criar uma classe privada. A gente está com depois eu até passar para vocês essas outras classes. Na verdade, vou passar o código para vocês quase que inteiro desse projeto, porque como a gente vai estar trabalhando com ele sempre, eu acho que passar o código até a parte de sessão já dá uma boa base para vocês estudando e não estende muito as nossas sessões, né? Não acho que não vai dar tempo da gente terminar tudo até o final dessa sessão. Então a gente vai criar uma outra classe privada aqui. Essa daqui a gente vai até modificar depois para ver como é que funciona o checkbox, para modificar o fundo. Mas a gente vai criar uma classe privada, Great Class, para a gente poder controlar como handle mesmo, quando nossos eventos, quando a gente clicar e modificar o nosso look and feel. Então a gente vai estar nomeando essa classe privada. A gente pode colocar. Eu tenho o costume de colocar as classes de handle como final de handler, né? Então a gente vai colocar look and feel handler. E o que essa classe vai implementar? Vai implementar. Vocês podem fazer, claro, tem formas de fazer. Vocês podem fazer com item listener, até com mouse listener, se vocês quiserem, o mouse adapter. No nosso caso aqui não é tão interessante, só uma questão de escolha mesmo. A gente vai utilizar o action listener. Então a gente vai criar uma classe que implementa action listener. Opa, listener. Todo action listener precisa ter um override só para a gente informar para o compilador que é um método sobrescrito, mas todo action listener precisa ter um public void action performance. E recebe como parâmetro um action event. Certo? E aqui a gente tem a nossa classe para a gente controlar o que vai acontecer quando a gente clicar em um dos look and feels lá na nossa tela, no nosso menu. Para a gente controlar o que a gente vai fazer o que deve acontecer quando a gente clicar lá, a gente vai chamar, no caso, um bloco try, porque, como eu disse, sempre que a gente vai trabalhar com os look and feel, eles podem criar uma exceção. Então a gente vai estar trabalhando com o bloco try. E aí, para a gente poder trabalhar com exception, a gente coloca só renomeia aqui para ele não confundir com o action event. Nosso objeto action event.
Então, como que eu faço para setar um look and feel? Para setar um look and feel, você vai na classe de UI Manager, que é quem vai ser responsável por estar gerenciando a nossa tela mesmo, a nossa aparência, o comportamento dos nossos componentes Swing. A gente vai chamar o método setLookAndFeel. SetLookAndFeel. O que ele recebe aqui como parâmetro? Ele vai receber, se vocês passarem o mouse em cima, vocês vão perceber que ele recebe um look and feel mesmo. Então, o que a gente pode estar fazendo para de forma facilitada, acessar o nome desse look and feel? Quando a gente fala que ele recebe um look and feel, ele recebe justamente aquele get name class, né? Ele não vai receber o get name do seu look and feel, ele vai receber o get name class, que é esse caminho aqui, ó, que a gente setou. Tá vendo? É isso que ele recebe. Ele pode receber também um look and feel ou name class. No nosso caso aqui, a gente vai receber o name class, porque se a gente receber esse look and feel, a gente teria que saber qual instância a gente está fazendo, a gente está tendo lá no nosso menu, e aí a forma como a gente programou aqui não tem como a gente saber, a gente não tem essa informação. O que a gente pode fazer aqui de estratégia? A gente pode estar pensando em modificar alguma coisa aqui nesse bloco, né? No nosso caso, seria interessante a gente configurar um action command, né? Porque como a gente está trabalhando com action listener, a gente sabe que uma das características desse evento é encapsular o método do getActionCommand. A gente consegue setar isso e recuperar depois. Isso para a gente já vai facilitar bastante, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é criar um gMenuItem, né? Pra gente, ao invés de ter esse. No momento, a gente não tem informação. Depois que a gente cria esse menu item, a gente não tem mais informação dele. Quando ele é criado, eles têm que só passa ele pro LAF menu. Se a gente quiser recuperar, claro, a gente consegue acessar isso pelo LAF menu, mas informações sobre ele a gente não tem. A gente não mantém isso. Então a gente vai criar aqui um jMenuItem. Chamar de item mesmo. New jMenuItem. E o que esse cara vai receber? Qual que é o nome que ele vai receber? A gente já tem esse nome, que é exatamente esse daqui que já está aqui. Ó, só copia aqui, passa ele para cima. Opa, copiei a parte errada. Aí. Pronto, a gente tem um jMenuItem com informação do nosso getName. Então nada aqui mudou ainda. Aí o que a gente precisa passar aqui agora? A gente passa o item, né? A gente não precisa criar esse cara mais. Só passa ele para cá. Vai ser a mesma coisa que estava antes. É o mesmo código que estava antes, só está subdividido um pouco melhor. E aí a gente consegue agora manipular esse item para a gente poder, se precisar, adicionar um comportamento para ele, no caso uma ação, né? Um evento para ele, ou um action command, um comando de ação para ele, para a gente poder acionar ele lá na nossa classe handle, se a gente precisar. Então a gente vai fazer aqui setar um comando de ação para ele, item.setActionCommand, e a gente passa aqui um comando de ação. Qual que vai ser o comando de ação? Eu poderia colocar um nome qualquer aqui, desde que eu tivesse acesso. Depois eu poderia colocar uma lista, criar uma lista de nomes e depois armazenar isso em algum lugar e recuperar quando eu precisasse. Aí, dependendo do código que você fizesse, você poderia fazer isso com o item listener também. Não é o nosso caso. Como a gente está usando o action command, a gente pode pegar diretamente. A gente tem informação do info? Tem. Ó, looking for, as informações do looking for a gente tem. Então a gente vai pegar esse objeto que a gente está trabalhando, a gente só simplesmente passa o getClass para ele, porque a gente não precisa do getClassName no caso. A gente precisa desse nome. Então, o que eu preciso de informação ainda vai estar oculta. O que vai para a tela não é o getClassName dele, que a gente já está criando aqui, ó. O que vai para a tela é o getName. O que vai para o action command dele é que é o className, que vai ficar oculto, né, para o usuário. Então, basicamente é isso. E o que a gente precisa fazer agora é setar o comportamento dele. No caso, o evento dele, né? Então, a gente vai pegar o get, adicionar um evento para ele. Get action listener. E qual evento que a gente vai adicionar? A gente já tem lá a nossa classe Look and Feel Handler.
Pronto. Feito isso, a gente já consegue trabalhar lá embaixo. Opa. Ai, caiu. Tá. Deixa eu voltar com o link lá. Um minuto, tá? Deixa eu fazer uma nova. Opa, acabou o tempo da outra chamada. Vou esperar o pessoal entrar. Acho que falta só a Raíssa e o Matheus agora, né? A Raíssa entrou, acho que falta só o Matheus. Deixa eu marcar ele lá no grupo que eu acho que ele vai ver. Vocês estão conseguindo acompanhar, galera? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu tenho uma dúvida Pode perguntar. sobre a instalação. Uhum. Igual quando o Léo passou até no exemplo mesmo, faz a instalação lá na main. Tem alguma diferença de fazer ela na main ou fazer ela no... Não, ele faz a instalação e provavelmente ele deve instalar antes de executar, né? Aqui no nosso caso, Isso. na verdade, a instalação do Look and Feel não faz diferença se é na main ou não sei, porque na hora que você chamar, o projeto ele vai compilar a partir como se fosse a main, né? Aqui no app, se você ver, a gente chama o cinema desktop. Deixa eu ver se tá compartilhando direito. Tá. Ele chama o cinema desktop, então essa thread que a gente está utilizando, que é para componente Swing, é, ele eventualmente vai chamar essa pessoa. O que o Léo provavelmente faz é chamar tudo aqui dentro mesmo, sabe? Ele cria e chama aqui. Aham. Ele faz só separadamente, mas é a mesma coisa. Beleza. Obrigado. Nada. Então, continuando, a gente parou aqui, né, na aplicação do getTestName. Então, basicamente, a gente tem esse menu item que ele está passando o nome do nosso look and feel, e a gente seta o nosso comando de ação com o class name para a gente recuperar ele posteriormente lá na nossa classe de evento. E aqui a gente tem a adição desse evento, o ouvinte do evento, né? Aqui com a nossa classe privada. Então aqui na parte de classe privada, o que a gente vai tentar fazer aqui é setar o look and feel. Como a gente tem, como é
um evento que ele acontece quando a gente tem uma ação, na hora que a gente na hora que a gente seta isso, ele já vai capturar o nosso. Quando a gente clicar em um objeto que está configurado com esse evento, ele já vai capturar o nosso objeto do evento, né? Então, querendo ou não, ele já está capsulado aqui, as informações estão aqui. O que a gente precisa fazer agora é saber o que da informação a gente precisa recuperar. Então, para fazer isso, basicamente o que a gente vai utilizar aqui é o nosso get action command. Lembra que a gente setou ele lá antes? Então, o que a gente vai fazer aqui é chamar ele para poder ter essa informação. Feito isso, em tese, se ele não tivesse em tempo de execução, se a gente não precisasse usar ele em tempo de execução, isso daqui seria o suficiente. No nosso caso, né, a gente teria que passar aqui o nome do nosso class name para ele poder funcionar. Mas como a gente está em ambiente de execução, no momento que a gente abriu a nossa tela, isso daqui não vai funcionar da forma como deveria. Se vocês executarem dessa forma, provavelmente vocês vão clicar lá e ele não vai modificar. Por quê? Porque a nossa gerenciador de árvores, dos componentes da árvore, UI no caso, né? Ele não atualiza sozinho, a gente precisa dar esse comando para ele. Então o que a gente vai utilizar aqui é o swing utility. E a gente vai chamar o update para a gente poder atualizar. Aqui só tem esse comando, ó, update component tree UI. O que a gente precisa passar aqui? A gente vai passar qual que é a tela que a gente quer atualizar. Aqui no nosso caso é a nossa tela do cinema, desktop. A gente chama o this para a gente falar que a gente está referenciando, porque a gente está aqui, ó, a gente está numa classe privada. Então, como a gente está numa classe privada, se a gente chamar só o componente desktop, ele não vai reconhecer. Ou se a gente chamar só o this, no caso, ele vai reconhecer a classe privada aqui, ó. Ele vai reconhecer como classe privada e não como o que a gente quer chamar. A gente quer chamar a nossa classe externa, que é a pública. Essa classe aqui. Feito isso, a gente salva. Aqui, se vocês quiserem, é até bom, de prática, ó, colocar o print stack trace, que ele vai chamar a rota da pilha aqui, né? Vai dar um print se algum erro acontecer. Se salva o projeto. Certo? Todo mundo aí conseguiu fazer? Se conseguirem, gente, manda um okzinho no chat ou liga alguém. Sim, tá, ok. O que a gente vai fazer se eu não esqueci de nada? Isso daqui já deve funcionar. Vou ver se eu não esqueci de alguma coisa aqui. Acho que não. Vamos rodar esse projeto. Deixa eu minimizar aqui. E tentar já acertar, ó. Metal. Opa, não foi. Ah, foi sim. Aqui já tava no metal, né? Nimbus. Bom, vocês podem testar ele de vocês. O Windows Classic, aqui no nosso caso a mesma coisa, porque não tem outro componente. Aí tem o nosso FlatLaf Light, o FlatLaf Dark e o Time. Todo mundo conseguiu? Deu certo aí pra vocês? Deu certo? Ficou tudo assim certinho? Se vocês quiserem testar, galera, vocês podem baixar é, outros look and feel pra vocês. Uma coisa, eu não sei se pode acontecer, porque eu tive um problema com isso. Eu vou até passar pra vocês como informação. Deixa eu só fechar essa janela aqui do JFrame. Se vocês forem aqui na aba de extensões, o Java, se vocês clicarem por Java, o Java tem extensões o Stencil Pack e ele tem extensões do Java da Oracle, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Esse daqui é o da Oracle. Se você tiver os dois instalados, pode acontecer de dar conflito. Aí vocês desinstalam, se vocês estão no Windows, vocês podem desinstalar o da Oracle. Eu não sei como é que é no Linux, talvez vocês tenham que desinstalar o da Microsoft, porque esse daqui, o do Stencil Package, ele é da Microsoft. Então pode ser que dê algum conflito e vocês ele vai ficar acusando, provavelmente, se acontecer, vocês vão ver que ele vai ficar acusando o erro no import. Se vocês tentarem instalar daquela forma que o Léo ensinou, que é importando, instalando ele direto, fazendo o set no look and feel direto, ele vai acusar
um erro no import, não vai reconhecer sua classe, mesmo reconhecendo que a classe está ali. Então, se você tentar fazer um import assim e tudo mais, ele vai aparecer o import certinho lá. Aqui não vai aparecer porque como a gente não está utilizando o... Aliás, deixa eu ver se ele aparecer aqui. Import com ponto... Aí, apareceu. Essa parte aqui, ele vai dar um erro nesse com aqui, ó. Vai estar tipo como se fosse um erro mesmo. De class, ele fala que não reconhece a classe e tudo mais, mesmo tendo instalado o seu look and feel. Nesse caso, vocês só desinstalem, testem uma das duas possibilidades, tanto de ter um problema com o da Oracle, quanto ter um problema com a extensão do Java. Aí só instalem um deles. Só para ficar de informação, porque eu passei uma raivazinha no meu computador esses dias por causa disso. E no demais, sobre look and feel, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Tem alguma dúvida que ficou? Alguma coisa que vocês queiram comentar? De alguma experiência, alguma coisa? Relacionada ao look and feel que vocês tentaram fazer? Não? Não? Ok, então vou dar outras. Dar uma continuidade aqui nas informações sobre o que a gente estava trabalhando ontem, que é essa classe de checkbox com fundo. Eu vou dar uma passagem para vocês para fazer só. Eu não sei para quem não teve, não estava aí. A gente fez um checkbox com comportamento de radio button. A nossa estratégia aqui, o que eu tinha feito, eu comentei com o pessoal que durante as provas, é bom vocês estudarem isso aqui, gente, que isso aqui pode cair, porque cai na minha prova. Inclusive, MDI também cai na prova, então foca bastante em consumir esse conteúdo. Se vocês puderem, é, construam os ambientes de vocês sempre com MDI a partir de agora. Agora parece que vocês estão vendo JTabs Paint, né? E estão vendo também Box Layout, se eu não me engano agora, né? Deve ser a matéria de vocês. Então, façam isso no internal frame, não tem importância. Vocês fazem um JTabs Paint aqui no internal frame mesmo e tudo mais. Eu vou até passar os códigos o que eu já estão prontos, porque como a gente da partir de agora é interessante a gente é, manter um certo padrão de desenvolvimento para todo mundo, né? Tipo, todo mundo partir do mesmo princípio. Eu vou estar postando o código já completo com as outras internal frames para vocês estarem estudando e a gente vai ter é um CRUD basicamente. Aí vai ter essa tela aqui, ela completa, né, com os layouts e tudo mais para vocês darem uma estudada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, pode ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo formulário, marca uma reunião, qualquer coisa para a gente tirar dúvidas sobre o projeto ou sobre outras coisas que vocês eventualmente tenham, né? Mas eu vou passar eles para vocês porque eu acho que fica mais fácil da gente criar coisas juntos a partir daqui, porque esse daqui seria um projeto que eu acho que se a gente passasse todo nas nossas sessões, ia demorar muito até a gente conseguir chegar no momento em que a matéria de vocês estivessem consolidados com o que a gente está programando. Porque esses conteúdos são todos que vocês já viram na primeira prova. Na primeira prova. Então, questões de eventos de mouse, e inclusive ontem eu falei que as internal frames têm uma classe para tem uma classe, né, que é o internal frame adapter, se eu não me engano, para vocês trabalharem com eventos da classe interna mesmo, internal frame, né? Tem um eventos próprios dela, podem estar utilizando tanto material também, acho que eu deixei quais são os métodos que vocês podem estar utilizando, e isso caiu na prova também. O Léo passou, inclusive, isso ele explicou na prova, como vocês utilizariam eles na prova. Então é bom vocês estudarem antes, porque se vocês precisarem chegar na prova, você já sabe o que é. Ele pediu para fazer alguma coisa na hora que você fechasse a internal frame, e você só consegue fazer isso com a internal frame adapter ou a internal frame listener. Então, é bom vocês darem uma lidinha no conteúdo lá que eu postei. Tanto o vídeo, se vocês quiserem assistir todo o vídeo, se não puder, pelo menos pega o material que eu postei lá, que eu fiz como se fosse um pequeno textinho lá, para vocês poderem estar consultando, se precisar, do que a gente viu de conceito de desktop e de internal frame. E vou fazer isso também agora com o que a gente estudou de LAF, né? Que é o Look and Feel. Vou postar o conteúdo também, vou postar o vídeo no YouTube para vocês estarem vendo de novo. E vou postar também o código completo para vocês já irem estudando para a próxima reunião nossa, que provavelmente vai ser segunda-feira, a partir de agora, segunda e terça, que a gente vai ter. Porque aí vocês veem um conteúdo e já vão com tudo muito fresco na cabeça para poder fazer o próximo. Que vai ser quarta e quinta que vocês têm aula, né?
Então, eu vou passar, vou só mostrar como que a gente vai fazer aqui a questão de setar o cor de fundo diferente e depois eu vou passar o código para vocês já direto. Tá. E a estratégia que a gente utilizou para poder ter o comportamento de um JRadio Button em JCheckbox, basicamente foi colocar os checkbox em um button group. Agrupar eles pelo button group e eles têm o comportamento de um JRadio Button. Bem simples. Vocês podem fazer de outra forma, até comentei ontem, podem fazer de outra forma, que é com if else, se um tá marcado, você desmarca. Só tem que tomar cuidado para não ter um conflito ali na hora de fazer essa lógica, mas vocês agrupando por dentro de um botão group, ele já tem esse comportamento. Vai continuar com a aparência de um checkbox, mas ele vai ter o comportamento de um JRadio Button. Então, para a gente estar trabalhando aqui com fazendo agora a configuração do comportamento que a cor de fundo vai ter, os menus, né, que a gente configurou vai ter, o que a gente vai fazer aqui é só verificar se ele está selecionado. Se ele estiver selecionado, a gente pinta o fundo com uma cor, se ele não estiver, a gente pinta de outra cor. É basicamente isso. Então, a gente vai verificar, a gente já tem a gente já tem, deixa eu ver. Não lembro se a gente chegou a ver. Acho que a gente chegou a. Deixa eu ver. De checkbox tem cor preta e cor branca. Então, a gente só vai precisar trabalhar com eles. A gente vai verificar se a cor branca está ativa, se a cor branca estiver, no caso, selecionada, né? Se ela não estiver selecionada, a gente seleciona. Então, tem aqui o que? Cor branco, que é o nosso JCheckbox menu item. Sempre lembra que quando a gente está trabalhando antes de menu bar, você usa checkbox menu item, não checkbox só, JCheckbox. Vale o mesmo para o Radio Button. Então, a gente vai chamar aqui, como que a gente verifica se uma coisa está selecionada? Geralmente, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente atributos métodos, né? De classe de objetos que você precisa verificar se uma coisa está ou não acontecendo, se é um atributo geralmente booleano que você vai precisar, que vai te retornar, eles vão começar com is. Então, se você pode pesquisar por is, ele vai ter aqui uma gama de métodos para você ver, ó, se está focado, se tem um forest out, que é a parte da frente tá setada do seu componente, se tem um tamanho mínimo, se não tem um tamanho mínimo setado, se ele é opaco, se não é. O que a gente vai precisar aqui é se ele está selecionado. Então, e selected. Selected, você abre aqui a sua chave. E o que você precisa fazer? Agora você precisa selecionar. Lembra que a gente está numa classe privada, né? Então, para a gente pintar a classe externa, que é essa Cinema Desktop, a gente tem que chamar ela. Cinema Desktop.this, para a gente referenciar ela. Ponto. Aí a gente tem como acessar agora os nossos. No caso que a gente vai precisar agora é o nosso desktop pane, que é o nosso atributo que está aqui em cima, né? Em setor fora, justamente para a gente poder conseguir acessar ele de dentro de outras classes privadas. Então, o que a gente vai fazer aqui é chamar esse cara, JDesktop pane, GDP painel, e a gente vai agora setar o fundo dele, set background, color, e ele recebe uma color. O que eu posso passar aqui? Você chama a classe color, como eu falei ontem, eu acho. A classe color tem uma gama de atributos estáticos que você pode chamar ele diretamente pelo nome, o nome do atributo. O que diferencia um atributo com nome em maiúsculo do nome minúsculo? Geralmente, o nome maiúsculo são porque o Java ele tinha uma versão antiga, né? E aí, conforme eles foram modificando diversas coisas no Java, eles implementaram as versões com letras minúsculas, mas assim, para você utilizar, não faz diferença alguma. Você pode usar o colo, chamar o colo, chama atributo estático, ó, tá vendo que tem vários em maiúsculo? Se você chamar em maiúsculo white ou minúsculo white, é a mesma coisa. Então é basicamente isso. E outra, só setando aqui, você não vai conseguir, como é em tempo de execução, você não vai conseguir ter um resultado imediato na sua tela. O que você precisa fazer? Tem outro comando que é que é também do JDesktop Pane, que você consegue chamar, ó, que se chamou repente.
basicamente você vai repintar a sua, a sua tela. Feito isso, se ele selecionar branco, aqui já acabou. Aqui ele já seleciona, pinta a sua tela e é isso. Mas eu também quero fazer se ele for selecionar o preto, né? Cor preta. Então, a gente vai um else if aqui. Se a cor que estiver selecionada for a preta, lá o nosso menu item, né? Checkbox item, né? Se for selecionado, a gente faz isso daqui também. Mesma coisa, copia e cola aqui. Faz isso, só que com cor preta. Black. Feito isso, se não me engano, a gente já seta os nossos checkbox menu item com esse comportamento. Deixa eu só dar uma olhadinha para ter certeza. Aqui, cor fundo, não, aqui não. Aqui, ó, já adiciona o item listener dele aqui, ó. Tá vendo? Como a gente está trabalhando com checkbox, a gente vai utilizar o item listener, não o action listener. Então, para chamar, para adicionar o listener dele é o item listener. Listener. E adiciono. Feito isso, a gente vai executar. Deixa eu só fechar isso aqui. A gente vai executar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E fecho aqui. E. Opa! Eu acho que eu não setei, não. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui pelo checkbox. Box por fundo. Deixa eu ver se eu. Box por. Ah, tá. Eu não criei o objeto para setar para eles. Tá, então vamos criar esse objeto. Checkbox. Tá no fundo branco. Tá no fundo branco? Ah, tá. Obrigado. Deixa eu tirar aqui. Vocês conseguem ver que eu não consegui, quer ver? A gente não criou ele ainda. A gente só aceitou ele, ó. Criou esse cara aqui, mas a gente não configurou. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai... pode ser aqui mesmo no... Pode ser aqui mesmo dentro do Cinema Desktop. A gente vai criar... pode ser em cima aqui, logo depois de a gente setar... Opa, deixa eu só voltar aqui. Logo depois de setar se ele vai ter o estado estendido quando ele for criado ou não, a gente pode colocar aqui mesmo. Cbcolo, cbcor no caso, né? E dar um new checkbox. Pronto. O que a gente não tinha criado antes, aí ele não estava reconhecendo aqui na hora de adicionar. Porque tinha um objeto, mas ele não estava com valor, né? Não estava inicializado. Então, provavelmente agora que a gente for fazer, deixa eu só fechar aqui. Vamos executar. Executando. Agora tá. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, agora já funciona. Certo? Todo mundo conseguiu fazer? Tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu fazer? Tá, vou considerar que todo mundo conseguiu. Se conseguir, dá um ok no chat, só pra saber se conseguiram ou não. Ok, ok. Sim. Tá. Então, pessoal, eu vou... O nosso conteúdo de Look and Feel basicamente isso. Deixa eu só tirar essa tela aqui. Nosso conteúdo de Look and Feel é isso. Eu vou subir pra vocês, pra não ter que ficar passando, criando e tudo mais aqui. E cada um tem o seu tempo e tudo mais. Acho que é interessante vocês pegarem e lerem o código, ver as configurações, ver se tem alguma dúvida que vocês possam ter lendo o código mesmo. Não precisa ter vergonha de perguntar, porque eu não vou saber de tudo, vocês também não sabem de tudo. E é Java, gente.
As pessoas que são especialistas em Java têm dúvidas sobre Java. Por que que a gente não vai ter que a gente está estudando? Então, não entendeu alguma coisa? Ah, não sei um conteúdo muito antigo, não sei item lá, listening, não sei mouse listening, não sei diferença de classe adaptadora para classe, para classe não, para interface que a gente precisa implementar. Me manda mensagem, sabe? Não precisa ter essas dúvidas que vocês possam achar que são bestas, às vezes levam a outra dúvida maior que acaba esclarecendo coisa para vocês e para mim. Então, querendo ou não, um trabalho de é, é, um trabalho que é benéfico para vocês e para mim também. Então, qualquer coisinha, eu vou upar isso daqui. Eu já deixei para vocês um link com lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem um link pro. Vou colocar isso também no site, mas tem um link para acessar um drive lá, vocês podem acessar e eu vou postar isso também no GitHub, porque a Vitória quer treinar GitHub, então eu vou deixar lá no GitHub para vocês acessarem também, se vocês quiserem ou fazer uma fork do projeto, etc. Por enquanto, o projeto que a gente está desenvolvendo, eu vou mandar com as internal frames da, do Cruz do filme, tá? Aí a próxima vez que a gente for nos reunir, a gente faz as internal frames da sessão, e aí eu acho que vai ficar mais fácil a gente construindo e implementando as questões que a gente já combinou. Eu acho que, como teve um pessoal que não estava ontem, eu vou só salientar. Eu comentei com o pessoal ontem que a gente vai estar desenvolvendo esse nosso sistema, claro, ok, em sessão, mas vocês também podem desenvolver, ou sugerir de desenvolver um em paralelo, né, com as próprias características que vocês quiserem, sobre 4 temas, né? Aí vocês podem escolher na verdade, com 4 temas que eu passei para vocês estarem desenvolvendo, mas vocês escolhem só um, que eu acho que vai ficar muita coisa para vocês fazerem, se vocês também tiverem disponibilidade para fazer tudo ao mesmo tempo. Fica à vontade, mas são 4 teminhas, que são basicamente música, esporte, educação e comércio. Aí vocês façam, se vocês tiverem curiosidade e disponibilidade, claro, de fazer o sistema à parte, vocês podem estar desenvolvendo isso em paralelo com o que a gente está fazendo aqui. Mas assim, se não tiver também muita importância, eu acho que o sistema que a gente for fazer aqui já vai ser útil, né? Que a gente vai construir determinado ao longo do tempo, vai ser útil para vocês estudarem. Mas se vocês quiserem fazer uma a mais, fiquem à vontade. Outra coisa que eu comentei ontem também é que isso partiu de mim mesmo, mas eu vou para o aluno que tiver maior rendimento da primeira prova comparada com a última. Então, digamos que na primeira prova você tirou 0. Na última você fechou, tem grandes chances. Claro, se empatar, eu vou dar um jeito de dar o prêmio para dar 2 prêmios para as 2 pessoas. Mas o maior rendimento seria uma coisinha aí que eu vou escolher para entregar a vocês. Mas aí isso fica pro final do semestre, né? Que a gente vai avaliar isso. E no mais, eu acho que é só. E agora o melhor slide de todos. Dúvidas? Ah, claro. Oi. Sobre os temas dos projetos em paralelo. Uhum. Lá tem instruções ou eu só pego o tema esportes e desenvolvo de acordo Não, com... é porque a gente chegou a comentar ontem, eu posso até ver se eu passo para vocês os requisitos do sistema que a gente está fazendo. Mas o de vocês façam do jeito que vocês quiserem. Não tem preocupação de seguir a risca alguma coisa, não. Pode ser um sistema com uma tela só que vocês implementam várias coisas, não tem importância. O importante é vocês estarem utilizando para estudar mesmo, entende? Vai ser melhor se vocês fizerem com várias telas, que aí vocês já praticam MDI, né? Mas se vocês quiserem fazer, eu tenho muita facilidade com MDI, não preciso da MDI, eu quero fazer uma tela só que vai ter tudo que eu precisar ali. Ok, não tem importância. É só pra vocês praticarem mesmo, em paralelo. Aqui o nosso, a gente tem os requisitos, eu posso até postar se vocês quiserem, pra vocês consultarem, mas é coisa boba que vocês vão ver que são coisas que a gente, inclusive, os requisitos vão ser incluídos, eles são incrementais, né? No momento eles são uma coisa, e aí, conforme a gente for fazer, a gente vai fazendo outras sessões, eles vão ser modificados. Porque vocês vão ter conteúdo pra frente, vocês vão ter conteúdo ainda de persistência de dados, mexer com um pouco de dados e tudo mais. Então, os requisitos que eu tenho
atualmente são para a matéria que a gente está fazendo do tema dessa semana, né? Então, aí vai ter um requisito, se quiserem eu posto para vocês quais são. A Vitória Pato. É, e aí, se vocês quiserem consultar, mas aí é do sistema daqui. O de vocês não precisa, não. Podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem montar um documento de requisitos para vocês fazerem um checklist, né? E aí eu verifico depois no final da disciplina se foi cumprido cada checklist, sem problema também. Eu vou estar acompanhando vocês. Aí, tanto o que a gente faz aqui quanto o paralelo, se tiverem dúvida, me procura, Beleza, beleza. tá bom? Se você quiser também, tipo assim, se você quiser muito que eu faço vou fazer um levantamento de requisitos que é demais, mas eu faço um doczinho pra você de requisitos do sistema com base no que você propor. Sei lá, me manda, se você quiser, pode me mandar um negócio, eu faço. Se você quiser, não. Ah, não, é só para mim saber mesmo que às vezes você tinha postado os requisitos lá e eu Ah, tá. ia fazer, mas já que não tem, eu faço aqui mesmo. Ah, não, tranquilo. Tranquilo. Certinho. Alguém tem alguma outra dúvida? Não? Certo. Então, acho que é isso, galera. Obrigado por ter participado, vocês, novamente. A parte importante de vocês estarem aqui, porque eu não fico falando sozinho, né? E é bom que a gente vai conversando também, conforme vocês forem desenvolvendo. Acho que vai ficar mais fácil da gente conversar, porque realmente essa parte mais primária, como a gente está começando o projeto, com vocês já tendo feito a primeira prova, fica um pouco mais difícil da gente ir muito rápido, né? E acabar atropelando alguma coisa. Por isso que tá tendo um pouco mais de pausa, por isso que eu vou passar o, o código para vocês, vocês já darão uma estudada. E aí, a partir daqui, a gente vai construindo na mão mesmo, igual agora a gente fez com o Look and Feel, e a gente fez ontem com o MDI. E aí a gente constrói tudo na mão a partir daqui. Beleza? Beleza. Então tá certinho, gente. Obrigado por ter participado. Se você que tá aí no YouTube assistiu até aqui, digita assistir até aqui. E é isso. Obrigado, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Boa tudo noite. bom? Boa Bom noite. Todo descanso. mundo. Vocês também. Bom descanso. Tchau, tchau.